Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é da situação de aprendizagem 4, que a gente vai falar sobre o limite da soma dos infinitos termos de uma PG infinita. Bom, nessa situação de aprendizagem são abordados termos como continuidade, infinito, limite, continuidade, que sempre continua, infinito, não tem fim, sempre mais e mais termos. Termos por quê? Porque a gente está falando de uma sequência, a gente vai falar o quê? Da soma dos termos de uma sequência, tá? E limite, que tem um limite, que pode chegar ali próximo, não é isso? Que é um limite, ó, até o limite de tal coisa. Então, você pode chegar até esse ponto. Então, se a gente pensar numa PG, onde a razão dessa PG vai ser um número que vai estar entre menos 1 e 1, tá? Deixa eu colocar aqui um... Então, vai ser um número que vai estar entre menos 1 e 1. Esse número que está entre menos 1 e 1, pensa um pouquinho. Pensa o que seria esse número, tá? Menos 1 e 1. Então, ele vai ser um número o quê? Um número decimal, ou a gente pode deixar ele na forma de fração também. Então, ele é um número pequeno já, né? Ele é menor do que 1 e maior do que menos 1. E diferente de zero. Ele não pode ser zero, senão vai ter uma sequência. A sequência que tiver com essa razão entre menos 1 e 1, ela vai tender a zero. A sequência tende a zero. Então, quando a gente fala que tende a zero, quer dizer que se aproxima de zero, mas ela nunca vai ser igual a zero, tá? Então, os termos dessa sequência vão se aproximar de zero, mas eles não serão zeros. Ele não será zero, nenhum desses termos vai ser zero. À medida que a gente vai aumentando a quantidade de termos dessa sequência, mais esses termos vão ficando perto do zero, mas eles não vão ser zero. Olha, doideira, tá? Então, eles vão sendo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas eles não vão ser zero. Eles vão ser pequenos, mas não zero, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Essa sequência, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Se a gente for encontrar o centésimo termo dessa sequência, o que vai acontecer? Ele vai ser um número que vai ter 30 zeros depois da vírgula antes de aparecer o algarismo não nulo, tá? Um algarismo diferente de zero. Então, um número, vírgula, 30 zeros e daí aparece um algarismo diferente de zero. Esse número vai ser pequeno se a gente considerar a espessura de um fio de cabelo, ele é pequeno. Mas se a gente comparar a dimensões atômicas, esse número não é pequeno. O que são essas dimensões atômicas? Pensem nos átomos, né? Não tem lá nas aulas de química, lá os prótons, os nêutrons, né? Então, são os átomos. Então, esse número ainda não é pequeno se a gente pensar na dimensão de um átomo. Esse número ainda é considerado grande. Mas à medida que a gente vai aumentando mais esse número, né, os termos dessa sequência, esses números vão ficando cada vez menores. Vai ter uma hora que ele vai ser tão pequeno que ele pode ser considerado nulo. Considerado nulo é o quê? Sem valor, considerado zero. Mas ele ainda vai poder ser diminuído. Então, a gente não pode falar que ele é igual a zero, né? A gente pode considerar o quê? Ah, ele não tem valor, mas ele não é zero, tá? A gente pode falar assim que ele é nulo, mas não vale zero. Ele ainda pode ser menor do que ele já é. Olha, uma loucura, né? É uma loucura. Bom, para a gente falar sobre esses termos, a gente tem que falar um pouquinho de história da matemática, o que aconteceu. Então, para chegar em tudo isso que a gente vai estudar aqui, voltamos lá para a escola pitagórica para fazer aí uma pincelada bem rápida, tá? Para a gente saber de onde que veio isso, para não falar assim, mas por que isso, né? Tem todo um contexto. Então, por volta de 400 a.C., acabou-se a escola pitagórica, né? Então, se vocês lembram da escola pitagórica, ficava lá todo mundo estudando matemática, com seus questionamentos, tal, né? Pitágoras, pitagórica, tá? Mas ela acabou por volta de 400 a.C. Por quê? Porque o Hipasso de Metaponto, esse cara aqui, ele demonstrou a partir do teorema do próprio Pitágoras
que um número, raiz de 2 ou raiz de 5, não se sabe, eu acredito que seja raiz de 2 por conta da diagonal do quadrado, mas isso é uma opinião minha. Então, ele descobriu que um desses números ele não poderia ser escrito na forma de um número racional, o que chocou a comunidade pitagórica. Por quê? Porque até então, tudo para eles era comensurável, tá? O que era esse comensurável que depois vai aparecer mais ali embaixo para vocês de novo, lá no finalzinho, essa palavra. Ele podia ser expresso na forma de um número racional, só que de repente chega esse passo, né? E fala assim, pô, não é isso. Aí todo mundo fala assim, não pode ser, tá? Aí o que eles combinaram lá na escola pitagórica? Ó, ninguém vai falar isso daí, tá, gente? Ó, juradinho, ninguém conta pra ninguém. Isso daí não pode sair daqui, tá? Mas o Pássaro descobriu isso, né? Ele poderia mudar muita coisa, ele poderia e mudou. Por isso que a gente está nos tempos de hoje com toda essa tecnologia. Porque, por causa do que o Pássaro foi lá e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Bom, mas eles juraram lá que não iam contar para ninguém, mas o Hipácio descobriu e falou o quê? Deu com a língua nos dentes e eles descobriram, lógico, né? Todo mundo começou a comentar, como assim? Não pode ser. E ele foi considerado um herege. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ele foi considerado um herege e pagou com sua vida, tá? Muitas histórias, se vocês forem pesquisar sobre isso, muitas histórias contam que os membros da escola pitagórica ficaram malucos, tá? Alguns enlouqueceram e tem a história também, tá? Que eles, os colegas ali, os membros da escola pitagórica que deram cabo na vida do Hipácio, tá? E o que o Hipácio descobriu? Que esse número, raiz de 2 ou raiz de 5, não podia ser escrito na forma de um número racional, então ele era considerado o quê? Um número irracional, olha lá. Então o Hipácio descobriu os números irracionais. Que são esses números irracionais mesmo? São todos aqueles números decimais, infinitos e não periódicos. Lembram lá do comecinho do ano que a gente fez a correção da prova, que caía sobre os números irracionais, tinha uma tabelinha que tinha que saber quais eram números irracionais, né? Não tinha um exercício assim? Então, os números irracionais são os números decimais, infinitos e não periódicos. Ó, já tá começando, né? Ó, infinitos, tem aí decimais, né? E esses números, né, os números irracionais, a gente não consegue escrevê-los na forma de fração, tá? Se ele tá lá, ele é irracional, ele é infinito e não periódico, a gente não consegue voltar ele na forma de fração, tá? Se é um número decimal periódico, a gente consegue fazer a fração geratriz e voltar na forma de fração, na forma de número racional. Já os irracionais, não, a gente não consegue. Quais uns exemplos aí? Pi, o número pi, né? Ele é um número irracional. Quem mais? A raiz de 2 também, tá? Fi, que é um número áureo, número de ouro, tem toda aquela proporção áurea, o homem vitruviano e tal. Esse número áureo, número de ouro, ele fala da beleza da pessoa, que tem toda uma proporção, tá? O corpo humano, não tem aquele homem assim, Albertinho, que é do vitruviano lá? Então, aí, tá? Que mais? Aí, no século XVII, com a criação da geometria analítica com Fermat e Descartes, se estabelece a simbiose do geométrico com o algébrico. Porque na escola pitagórica eles faziam tudo pela geometria, tá? E eles consideravam meio que separado, assim, a geometria era uma coisa e a álgebra era outra. Só que daí Fermat e Descartes fizeram essa simbiose dos dois, da geometria com a álgebra. O que aconteceu? Favoreceu esse tratamento aritmético do comensurável, o que era possível escrever na forma de número racional, e do incomensurável, que não era possível medir, tá? Que a gente não consegue medir, não tem uma medida, tá? Aí Newton definiu pela primeira vez
número, tanto racional quanto irracional. Então, o que aconteceu? Mesmo com a descoberta de Passo, eles não consideravam os irracionais como números. O que eles eram? Aliens, talvez, não sei. Mas Newton, né, ele falou assim, não, vamos colocar eles aí, eles são números sim, tá? Então, todo um estudo de Newton levou o quê? A considerar, começarem a considerar os irracionais como número. Então, número pode ser racional e irracional também, tá? E daí Leibniz definiu a teoria de limite, tá? Então, pensa aí, os números infinitos, os números irracionais também, toda uma história. Aí Leibniz vem para falar sobre limite, tá? Tudo isso daí é para vocês terem uma base também, para não saber, ah, que loucura, vamos só fazer isso? Então, tem toda uma história por trás disso, tá? Bom, diante de toda essa história, a gente tem mais história aí. Nós temos o paradoxo de Zênon, tá? Um dos paradoxos dele é esse daqui da corrida entre Aquiles e a tartaruga, tá? O que seria esse paradoxo, tá? Deixa eu achar aqui. Ah lá. Paradoxo faz sentido em teoria, mas desafia a realidade. Então, o que seria isso? Se a gente parar para pensar, pô, isso daí faz sentido essa teoria, mas quando você vai colocar em prática, vai testar a realidade, não dá certo não. Então, ele está desafiando a realidade. Até quando você fala assim, ah, faz sentido, mas será? Tá? Então, isso que seria o paradoxo. Vamos tentar concretizar isso tudo aí. Aquiles foi disputar uma corrida com uma tartaruga. Só que como ele era muito ágil, ele falou assim, ah, vou dar uma vantagem aí para essa tartaruga, eu vou deixar ela aí um pouco na frente. Então vamos supor que ele deixou ela andar na frente dele por 10 metros, tá? Uma hipótese aí. Ele deixou ela aí 10 metros na frente dele. Aí, o que aconteceu? A tartaruga saiu daqui, andou 10 metros, tá aqui. Quando a tartaruga atingiu os 10 metros, o Aquiles começou a correr ou andar, sei lá. Ele foi atrás da tartaruga. Quando o Aquiles chega nesse ponto que a tartaruga tá, o que acontece? A tartaruga anda mais um pouco, certo? Então, vamos pensar. O Aquiles saiu daqui, né? E ele percorreu. A hora que ele chegou aqui, nesse ponto que a tartaruga tá, a tartaruga andou mais um pouco, né? Aí, quando o Aquiles chegou nesse ponto que a tartaruga percorreu, a tartaruga andou mais um pouco. Aí, o Aquiles chegou aqui, ela andou mais um pouco. O Aquiles chegou até aqui, ela andou mais um pouco. O Aquiles chegou até aqui, ela andou mais um pouco. E assim infinitamente, tá? Então, o que acontece? Para Zenon, do jeito que vocês quiserem falar, a pronúncia aí, o Aquiles nunca ia alcançar a tartaruga, tá? Por quê? Porque ela sempre ia estar um pouquinho na frente do Aquiles. Mas se a gente parar para pensar na realidade, daí fala assim, não, como assim? Pô, talvez ele nunca alcançasse, mas a gente sabe que não, que ele vai alcançar a tartaruga. E a gente pode provar isso fazendo o quê? Fazendo a soma da PG, tá? A soma dos infinitos termos da PG infinita, tá? Então, a gente vai somar todos esses termos. Então, se a gente pensar aqui, ela sempre vai estar um passo à frente e ele alcançando. Ela anda, ele anda, ela anda, ele anda, e assim por diante. Então, é uma sequência de termos infinitos. Só que quando a gente soma todos esses termos, a gente encontra exatamente o ponto onde o Aquiles consegue alcançar essa tartaruga. Né? Meio loucura, mas é isso mesmo. Aí tem outro paradoxo. O Zenon era cheio desses paradoxos. Se vocês pesquisarem, tem um monte dele, tá? Fora os que se perderam, tá? Porque ele tinha muito mais, mas aí foi perdido ao longo da história. Muita coisa aconteceu na história e muita coisa foi perdida também, né? Não sei se vocês já leram A Menina que Roubava Livros. É um livro maravilhoso, tem filme também,
Mas é uma dica de leitura para vocês aí, A Menina que Roubava Livros, tá? É uma história muito linda, então você percebe, né, numa parte desse livro, uma cena que choca demais, tá? E eu assisti, não sei o que eu assisti, que tinha uma cena, assim, esses filmes de apocalipse, de fim do mundo, aí tinha uma cena, eu vou lembrar que filme que é, que eles estavam guardando tudo que era considerado de valor, tipo obras, né, pinturas, esculturas, livros, né, tudo isso que tem um valor histórico e é um valor muito grande. Então a gente não pode deixar a história de lado, ela faz muito sentido. E a história, né, no geral, quando a gente estuda lá em história, a gente também tem aqui a história da matemática, que geralmente a gente não vê na escola a história da matemática, só se algum professor der esse tipo de pincelada aqui, que é bem rápido. Mas se a gente for pesquisar, tem muita coisa, tá? Bom, voltando aqui. Aqui outro paradoxo de Zênon. Então ele fala o quê? Que o gavião arqueiro... o gavião arqueiro tá aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O gavião arqueiro tá aqui, né? Aí ele vai atirar uma flecha para acertar o alvo que tá aqui, vamos supor, a 2 metros, tá? Tá pertinho. Tá? Então, o gavião arqueiro vai atirar a flecha, só que para Zênon essa flecha nunca ia chegar no alvo. Olha que loucura, né? E por que para Zênon essa flecha nunca ia chegar no alvo? Por quê? Ele ia atirar, tirou lá a flecha, e essa flecha, antes de chegar no alvo, ela ia ter que percorrer metade do caminho. Então, tá aqui, metade do caminho. Quando a flecha chegar na metade do caminho, para chegar no final, ela vai percorrer mais metade do caminho. Quando ela chegar nessa metade, ela vai percorrer outra metade. Chegou aqui, ela percorre outra metade. E outra metade, outra metade, outra metade, infinitamente. Tá percebendo que os espaços são cada vez menores? Ah lá, a nossa PG, né, que é um número entre -1 e 1, que vai o quê? Fazendo com que esses intervalos, com que esses termos sejam cada vez menores. E para Zênon, a flecha ia ficar infinitamente ali percorrendo e nunca ia chegar no alvo. Mas se o gavião arqueiro tiver uma boa pontaria, ele vai sim acertar o alvo, tá? Ela vai chegar lá. E como que a gente vai ter a certeza disso? Fazendo a soma dos infinitos termos dessa PG infinita, certo? Bom, aí tá aqui a tirinha que foi e voltou, mas, lá. Eu vi essa tirinha aqui e achei bem engraçadinha. Não sei se vocês vão, eu vou explicar mais ou menos, mas eu dei risada na hora que eu li, espero que vocês lembrem. Então, olha lá. Ontem, Zênon chegou atrasado ao trabalho e espera até ouvires a desculpa. Não é engraçado? Eu dei tanta risada quando ele... Por quê? Imagina o Zênon chegando atrasado no trabalho. O que ele vai dar como desculpa? Perdi hora? Não, ele tem uma desculpa muito melhor, não é? Ele pode usar a desculpa lá do paradoxo da flecha. Como? Ué, eu saí da minha casa para ir até o trabalho, daí eu percorri metade do percurso, metade do trajeto. Depois que eu percorri essa metade, eu tenho que percorrer outra metade, outra metade, outra metade, outra metade, outra metade, que daí eu nunca chego no trabalho. Bom, essa seria a desculpa. É legal. Bom, vamos usar outro exemplo para quem ainda não entendeu. E depois a gente vai colocar valores numéricos nisso daí também para facilitar a vida da gente. Ou não. Desculpa. Então, olha lá. Vamos pensar aí num espaço de 1 hora, de 11 horas até meia-noite. Tá? Então, para Zênon, nunca ia dar meia-noite, tá? Então, o relógio ia a partir das 11 horas até meia-noite e nunca ia dar meia-noite. Por quê? Para dar meia-noite, antes tinha que dar 11h30, ia ter que percorrer a metade. Depois, para dar meia-noite, ele ia percorrer outra metade, que é 15 para meia-noite.
E para dar meia-noite, outra metade, que é um pouquinho passado da 10 para meia-noite. E para chegar aqui, outra metade. O ponteiro do relógio percorrer essa metade? Opa! Ele vai percorrer mais outra metade e assim infinitamente, nunca chegando a dar meia-noite. Ficaríamos presos ali sempre antes de chegar à meia-noite. Tem uns filmes aí que você sempre vai voltando, e na série de Lúcifer tem um episódio assim, que o cara fica, ele morre e volta várias vezes, né? Sei lá, infinitamente preso ali, tá? Bom, agora nós vamos fazer esse exemplo aqui, que é do caderno do aluno, tá? Tá na página 20 do caderno do aluno de vocês, tá? Do volume 1, primeiro aí. Bom, o triângulo ABC da figura a seguir é equilátero. Então, a gente tem aqui, ó, esse triângulo, e ele é um triângulo equilátero, tá aqui, certo? ABC é equilátero. O que quer dizer que é equilátero? Que ele tem os três lados iguais, com a mesma medida, tá? Se a gente unir, ó, unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, o que seriam os pontos médios dos lados desse triângulo? Então, pegou o segmento AB, que é um dos lados do triângulo, e dividiu pela metade. Encontrou o ponto P, que é o ponto médio, é a metade desse segmento. Fez a mesma coisa com BC e AC. Dividiu o segmento ao meio e determinou o ponto médio. O ponto médio é a metade do segmento. Fez isso para os três lados. Depois, obtemos o segundo triângulo, que é o triângulo PQR, que é esse daqui, formado pela união dos pontos médios, tá? E unindo os pontos médios do lado do triângulo PQR, então, dividiu os segmentos, né, os lados aqui de PQR novamente pela metade e uniu-se os pontos médios, encontrando o triângulo STU. E assim sucessivamente. Então, encontrou o ponto médio aqui, fez a união assim, né, lá infinitamente. Bom, determine as medidas dos lados PQ, PR e RQ. Considere U a medida do lado do triângulo ABC, tá? Então, a medida de AB é U, uma unidade, um U, ou somente U, né? BC também vale U e AC vale U. Ele quer saber a medida dos lados de PQ, que é esse que está aqui dentro, ó. PQ, quanto que mede PQ? Quanto que mede PR? Quanto que mede RQ? Quer saber essas medidas, os valores dessas medidas. Bom, vamos pensar. O triângulo é equilátero, tá? Esse segmento PQ, ele foi formado pela união dos pontos médios. Bom, então esse segmento, ó, percebam que ele é paralelo a AC, tá? São dois segmentos, o que é paralelo? Que eles nunca vão se encontrar, eles nunca vão se cruzar, tá? Então, são paralelos. O que mais que a gente tem aqui de informação? Se esse segmento ele é formado pela união dos pontos médios, quer dizer que esse segmento é a metade desse outro segmento. Olha lá. Então, é formado pela união dos pontos médios. Então, esse segmento, qual que é a medida dele? É a metade desse segmento AC aqui, tá? Bom, a gente sabe quanto mede AC. Quanto que mede AC? Mede 1 U, não é? Uma unidade, ou somente U. Então, qual que vai ser a metade de U? Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver se dá. Então, aqui na letra A, ele quer saber a medida de PQ. Nossa. Tá? Ele quer saber a medida de PQ, tá? Vamos pensar mais um pouquinho? Bom, e PR? PR não é o mesmo raciocínio? É formado pela união dos pontos médios, é paralelo a BC, então esse segmento é o quê? Equivale à metade do segmento BC. Se BC mede U, o PR vai medir o quê? A metade de U. E o segmento RQ? RQ tá aqui, ó, RQ. RQ também é formado pela união dos pontos médios, paralelo a B, logo, RQ é a metade desse segmento AB. Se AB mede U, RQ vai medir o quê? Metade de U. Então, vamos lá.
Vou colocar aqui. Então, as medidas vão ser iguais. Por quê? ABC é equilátero, não é? Então, os triângulos formados a partir da união dos pontos médios também serão triângulos equiláteros. Se ele mede o triângulo maior, que é o triângulo ABC, esse outro triângulo vai medir o quê? Os lados dele que mede, né? Ele vai medir a metade. A metade de quem? De U, tá? Então, se o lado do triângulo ABC mede U e o triângulo PQR é formado pelos pontos médios, então a medida dos lados do triângulo PQR vai ser o quê? A metade de U. A metade de U a gente coloca o quê? Dividir por 2, é a metade, tá? Então, essa é a resposta da A. Na letra B, o perímetro dos triângulos ABC, PQR e STU. Então, tem que determinar os perímetros desses triângulos, tá? Vou fazer na lousinha agora esse, tá bom? Letra A, que nós fizemos lá na apresentação dos slides, nós encontramos que as medidas do lado do triângulo ABC, né, era igual a U. Aí ele queria saber a medida dos lados PQ, PR e RQ. Então, PQ, concluímos que é igual a PR, que é igual a RQ, que são iguais a metade de U, certo? Aí ele pediu para calcular na letra B o perímetro dos triângulos ABC, PQR e STU, tá? Então, na letra B, a gente vai calcular o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, o perímetro do triângulo ABC, tá? Então, o perímetro do triângulo ABC, vou colocar P de A aqui, tá? Que é do triângulo ABC. Então, a soma de todos os lados. Se cada lado mede U, qual que vai ser aqui o perímetro? U mais U mais U, certo? A soma de todos os lados, são 3 lados, cada lado mede U mais U, temos quanto? 3U. Então, essa daqui é a medida do perímetro do triângulo ABC. Aí ele pede também o perímetro do triângulo PQR. Então, vou chamar aqui PP, que é a medida do triângulo PQR, tá? Qual que vai ser o perímetro? Então, a soma dos lados. Os lados desse triângulo, eles medem cada lado U sobre 2. Esse U sobre 2, a gente pode escrever também como meio de U, tá? Para somar, mais fácil escrever dessa maneira aqui, tá? Ou não também, tá? A gente pode, tanto faz, aqui vocês visualizariam melhor. Mas, enfim, das duas maneiras a gente encontra o mesmo resultado, é só a escrita diferente. Então, vamos lá, ó. Vou considerar isso daqui, tá bom? U sobre 2 mais U sobre 2 mais U sobre 2. Por que isso daqui? Porque é a medida de cada lado do triângulo PQR, tá? Então, quando a gente soma aqui, a gente tem U mais U mais U, 3U. Soma de frações, quando o denominador é igual, a gente conserva o denominador. Então, o perímetro desse triângulo vai ser igual a 3 meios de U, ou 3U sobre 2, tá? Aí, a medida do perímetro do triângulo STU. Então, PS, que é a medida do triângulo STU. Só que a gente ainda não sabe o valor de cada lado do triângulo STU. Então, vamos pensar um pouquinho. O triângulo STU, ele foi formado a partir da união dos pontos médios desse triângulo aqui, PQR, né? Então, quer dizer o quê? Que cada lado desse triângulo STU vai ser o quê? A metade do lado do triângulo PQR, não é isso? Então, ó, o PQR, o lado do PQR é a metade do lado do ABC. O triângulo STU vai ter cada lado com a metade
do lado do triângulo PQR. Então, eu vou pegar essa medida do lado aqui, ó, que é U sobre 2, e vou fazer a metade. O que é fazer a metade? Dividir por 2. Quando a gente divide por 2, encontramos o valor do lado do triângulo STU. Como que a gente faz isso daqui? Pode multiplicar em cruz, ó. U vezes 1, U, e 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer o quê? Que cada lado do triângulo STU mede o quê? U sobre 4. Então, a gente vai fazer o quê? U sobre 4 mais U sobre 4 mais U sobre 4. Que é o quê? É o perímetro, a soma dos lados. Então, aqui a gente tem 3U sobre, conserva, porque os denominadores são iguais, ó. 3/4 de U ou 3U sobre 4. Então, essa é a letra B. Agora, a letra C. Agora aqui a letra C. Na letra C, ele quer a sequência numérica cujos termos são os perímetros dos triângulos ABC, PQR e STU, tá? Na letra C. Então, ele quer uma sequência desses triângulos. A sequência, ela vai ser o quê? A sequência dos perímetros. Ele pede lá, e de mais outros 2 triângulos construídos segundo o mesmo critério. Então, a gente sabe o quê? Qual que vai ser o primeiro perímetro? 3U, não é? O valor do triângulo ABC. E o perímetro do outro? 3 meios de U. No triângulo STU, 3/4 de U. E ele quer mais 2 valores aqui de perímetro. Então, a gente poderia fazer o quê? Calcular a medida do lado desse, que vai ser a metade da medida do lado desse. Olha que loucura essa situação de aprendizagem 4, né? E o quinto, o perímetro do quinto, a gente vai ter que fazer como? Calcular a medida do lado dele para depois somar. Ou a gente pode analisar isso daqui, ó, né? Não é uma sequência? Ele sempre não tá, a gente não tá encontrando as metades. Então, a gente faz o quê? Acha a razão aqui. Qual que vai ser a razão? A razão vai ser 3 meios dividido por 3. Então, ó, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. Quando a gente simplifica aqui, ó, divide em cima e embaixo por 3, a gente vai encontrar 1, 2. Então, quer dizer o quê? Que de um termo para o outro, de um perímetro para outro, a gente está multiplicando por meio, tá? Ó, então, 3 vezes meio, 3 meios. Olha lá. 3 meios vezes meio, meio é a nossa razão, ó. 3 meios vezes... 3 meios. 3 meio vezes meio, 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Olha lá, 3/4. Então, qual que vai ser os próximos 2 perímetros aqui? A gente vai fazer 3/4, por aqui, 3/4 vezes meio, vai dar, ó, 3/8. Então, aqui 3/8 de U, e vezes meio de novo para ter o próximo, ó lá. 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 8, 16, certo? E 16 não é múltiplo de 3, então não dá pra gente simplificar, tá? Essa sequência vai fechar aqui porque... Por que a gente não vai colocar reticência? Porque ele pediu a sequência numérica dos 3 e de outros 2. Então, a gente pode colocar aqui, é só isso que ele quer. E na letra D, ele pede a soma dos perímetros dos infinitos triângulos construídos por esse processo, tá? É a letra D. A letra D é bem interessante, vocês vão gostar. Então, olha lá. Na letra D, a gente vai fazer a soma. Então, se a gente pensasse na soma de um termo só, ia ser 3. Certo? Na soma de 2 termos. Soma de 2 termos, a gente ia somar os 2 primeiros termos. O 3 mais 3 meios. Quanto que daria isso daqui, ó? 2 vezes 3, 6. 6
mais 3 9/2. Oh, não é vírgula aqui não. Esse 9/2 a gente pode escrever como também? Como 4,5, não é? 9 dividido por 2. Quanto que dá 9 dividido por 2? 4,5, não é? Então, a gente pode escrever isso daqui como 4,5. Se a gente for somar 3 termos, quanto que a gente vai encontrar? Soma de 3 termos, então, é 3 mais 3/2 mais 3/4. Então, quando a gente soma tudo isso daqui, a gente tem que fazer o quê? Tira o MMC, não é? De 4 e 2. Olha lá, MMC de 4 e 2, ou 2 e 4. Então, vai dar 2, vai dar 1, 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui não tem nada, é 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Daí a gente soma isso daqui. 12 mais 6 mais 3. 12 mais 6, 18, com 3, 21/4, tá? Então, somando 3 termos, ele pediu a soma dos infinitos perímetros, tá? Quando a gente faz 21 dividido por 4, quanto que a gente encontra? 5, né? Ó, 5 vezes 4, 20, sobra 1. Não dá para dividir, a gente coloca o 0 e vírgula. Aqui dá 2, 2 vezes 4, 8. Para 10, 2 e 5,25. Tudo bem? Aí, vamos somar mais um outro aqui, ó. Então, se a gente fizer a soma dos 4 termos, o que a gente vai encontrar? 3 mais 3/2 mais 3/4 mais 3/8. Somando tudo isso daqui, o mesmo processo, ó, fazendo o MMC de 2, 4 e 8, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Não pode simplesmente somar esses numeradores aqui não, tá? A gente vai encontrar 45/8 e 45 dividido por 8 é 5,625, tá? Se a gente somar 5, a gente vai encontrar 5,8125. Se nós somarmos 6 valores de perímetro, a gente vai encontrar 5,90625. Se nós somarmos 7 valores de perímetro aqui, 7 termos dessa sequência, nós vamos encontrar 5,953125. Então, olha aqui, o que está acontecendo? Quanto mais a gente acrescenta valores, ó, só 3, 4,5, 5,25, 5,625, 5,8125, 5,90625. Olha só o que está acontecendo. Cada vez que a gente acrescenta um perímetro à soma, a nossa soma vai ficando perto de quem, ó? Então, era 5,25, 5,6, 5,8, 5,9, 5,95. Cada vez mais esses valores se aproximam de quem? De 6. Percebem? Então, o que acontece? Quando a gente soma... Deixa eu pegar aqui o programa de novo, que saiu dali. Aqui. Ele quer saber a soma dos perímetros dos infinitos triângulos construídos por esse processo. Então, primeiro, a gente vai parar aqui, tá? Então, a gente já sabe o quê? Que está se aproximando, está tendendo a quem? Tende a 6. Está se aproximando de 6, tá? A gente vai saber exatamente o valor dessa soma depois que a gente fizer a próxima parte da generalização, tá bom? Agora, para a gente generalizar o conceito da soma, tá? Então, no problema anterior, nós fizemos a soma lá dos infinitos triângulos, né? A gente foi fazendo soma por soma.
E vamos generalizar isso daí. O que é generalizar mesmo? A gente vai encontrar uma fórmula. A fórmula envolve a álgebra. O que é a álgebra? A gente insere as letrinhas ali. Por quê? Porque pode servir para qualquer valor. Então, a gente vai partir da fórmula da soma da PG finita. Tá? Então, a gente vai pegar lá a fórmula da soma dos termos de uma PG finita para a gente encontrar a fórmula da soma da PG infinita. Tá? Então, olha lá. A gente tem que partir da fórmula da soma dos termos de uma PG finita, que é esse daqui. Soma dos n termos igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. A1 é o nosso primeiro termo, q é a razão, Sn é a soma dos termos, certo? N é o número de termos. Bom, para a gente fazer isso daqui, vamos pensar um pouquinho. A gente tinha a sequência 3 meios, 3 quartos e assim por diante. Essa sequência lá naquele problema do triângulo era o quê? Os perímetros, certo? Então, vamos pensar nesses perímetros. Qual que é a razão aqui nesses perímetros? A razão que a gente vai encontrar fazendo um termo dividido pelo seu imediatamente anterior. Então, 3 meios dividido por 3. Isso daqui a gente multiplica em cruz. Se aqui não tem nada, quer dizer que é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 2, 6. Simplificando aqui, a gente divide em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Então, a gente encontra a razão igual a meio. Tá, vamos pensar mais um pouco. Quando a gente está falando entender ao infinito, o que acontece? A gente vai aumentando n, que é o número de termos, muitas vezes, infinitas vezes. Então, vamos pensar que esse n, ele é muito grande, tá? Ele é muito grande. E a nossa razão, o que acontece com a nossa razão? Como ela está entre menos 1 e 1, né? Ela vai ser um número, na forma de fração, um número decimal. Quando a gente faz uma fração, um número decimal elevado a um número muito grande, essa fração, esse decimal, ele vai ficando cada vez menor. Então, ele vai ficando muito pequeno. Daí, o que acontece? Vamos pensar aqui. Bom, se ele é muito grande, vamos analisar. Se a gente tem meio, que é a nossa razão, elevado a 2, meio ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando a gente tem n valendo 2, a gente encontra 1 quarto, tá? Então, a gente já percebe o quê? Que quando era meio, elevamos ao quadrado, a segunda potência, encontramos 1 quarto. Daí, analisando meio e 1 quarto, a gente já consegue perceber que está diminuindo. Por quê? 1 quarto é menor do que meio. Olha lá. Se a gente tem aqui um inteiro e a gente divide ao meio, e um inteiro e dividimos em 4 partes, olha lá, aqui, 1 meio, então, uma parte de 2. 1 quarto, uma parte de 4. Ó, percebam que quando a gente tem metade, a gente tem mais do que quando a gente tem 1 quarto. Se a gente fizer meio elevado ao cubo, a terceira potência, então a gente vai ter 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 1 oitavo. Então, se a gente pegar esse mesmo inteiro e dividi-lo em 8 partes, tá? E pegar 1 oitavo aqui, ó, tá vendo que ele é menor do que 1 quarto? Então, cada vez que a gente for aumentando n, a nossa fração será menor, tá? Então, a gente vai encontrar um valor menor aqui. E esse valor, ele vai sempre diminuindo, tendendo a zero, tá? Então, ele vai se aproximar de zero. Então, esse valor aqui, ó, q elevado a n,
a gente vai considerar o quê? Que ele vale 0, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos pegar esse Q elevado a N, a gente vai considerar que ele não tem valor nenhum, que ele vai tender a 0, ele vai se aproximar de 0, então ele não vale nada, tá? É nulo. Então, aqui no lugar de Q elevado a N, a gente vai colocar 0. Então, vai ficar o quê? A soma, essa soma, né? Ela vai ser igual ao A1. Como a gente está generalizando, a gente não tem valores. Eu usei valores aqui para a gente chegar nesse valor 0 aqui, tá? Então, A1, que pode ser qualquer A1 de qualquer sequência infinita, vezes Q elevado a N. Quem que vai ser o nosso Q elevado a N? 0. Menos 1, continua menos 1, tá? Sobre Q, tá? Q elevado a N é 0. Só o Q continua Q. Menos 1. Tá, vamos resolver isso daqui, tá bom? Vou colocar um igual aqui. Então, A1 vezes 0 menos 1 dá quanto? Eu não tenho nada, mas eu tô devendo 1. Eu não vou conseguir pagar, não vou gastar mais, então eu vou continuar devendo 1. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Sobre Q menos 1. Tudo bem? Agora, a gente multiplica aqui. Então, a gente vai ficar A1 vezes menos 1. É só fazer menos A1 sobre Q menos 1, tá? Então, a gente chega nessa primeira etapa aqui para a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Agora, vamos voltar de novo naquele problema dos infinitos triângulos. A gente tinha lá na nossa sequência, eu apaguei, mas vou colocar aqui de novo, né? Eram os perímetros, certo? Então, a gente tem 3, que é o nosso A1, e nós já encontramos que a nossa razão vale meio para esse problema, certo? Então, vamos testar isso daqui para ver o que acontece? Vamos substituir aqui, vou fazer de outra cor para vocês perceberem. Ó, a gente chegou nessa parte, não vou substituir aqui. O A1 é o primeiro termo da sequência, então é 3. Então, menos, que a gente encontrou aqui, 3. Sobre Q, que é meio, que é a nossa razão, menos 1, tá? Vamos resolver aqui embaixo. Então, não dá para fazer nada aqui com menos 3, a gente só vai copiar. Vamos resolver aqui, ó, meio menos 1. Então, meio menos 1, o que a gente tem? A gente pode multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, ou melhor, 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Deixa eu colocar aqui de vermelho, 2 vezes menos 1, menos 2, e menos 2 mais 1 dá menos 1. E embaixo continua, né? Voltando aqui, a gente encontrou menos meio. Agora, isso daqui eu vou escrever essa parte aqui, ó, esse traço da fração que indica uma divisão, eu vou escrever de outra maneira para ser mais fácil pra gente dividir, tá? Então, vai ficar menos 3 dividido por menos meio, tá? Então, como que a gente faz a divisão entre frações? Ah, aqui também é uma fração, ó lá. Vamos multiplicar em cruz aqui. Menos 3 vezes 2, menos 6. E 1 vezes menos 1, menos 1, certo? Daí, a gente encontrou o quê? 6 dividido por 1, 6. E menos com menos, mais, né? Então, percebam que a gente tem um monte de sinal de menos aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente agrega valores, a gente fica com esses sinais de menos para no final dar um número positivo. Estão percebendo? Então, o que a gente vai fazer com essa fórmula? A gente vai organizar ela de uma maneira que a gente não precise ficar copiando esses sinais de menos aqui a todo momento, correndo o risco de se perder pelo caminho, tá? Então, vou apagar aqui, que isso aqui era só para mostrar para vocês como que fica quando a gente coloca valores. Então, a nossa fórmula, ela vai ficar assim, ó, A1 positivo, e a gente vai inverter isso daqui, ó, 1 menos Q. Aí, quando chegar no final, vou fazer de novo para vocês verem, ó. Nosso A1 é 3 sobre 1 menos
meio, que é a nossa razão. Olha lá, 3. Aqui, ó, vai ficar positivo, ó. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1 meio. E como a gente já fez, 3 dividido por meio dá 6. Ele fica positivo, a gente não fica colocando aqueles sinais de menos, tá? Só que agora a gente tem mais um detalhe aqui, ó. Tá? Quando a gente vai escrever, como a gente está trabalhando com a continuidade, limite, né, o infinito, a gente tem que escrever de uma outra maneira. A gente não vai escrever só SN, que é a soma dos N termos, tá? A gente vai escrever o quê? O limite da soma quando N tende ao infinito, tá? Limite da soma quando N tende ao infinito. É igual a quê? É igual a isso daqui. A 1 sobre 1 menos Q, tá? Limite da soma quando N tende ao infinito. É igual a 1 sobre 1 menos Q. O infinito é o 8 deitadinho, tá? Vocês devem conhecer. Eu sei que sim. Determinado, tomem nota dessa fórmula, tá? O limite da soma quando N tende ao infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q. Assim, se a gente continuar infinitamente a unir os pontos médios dos novos triângulos encontrados e a gente for acrescentando os valores dos perímetros à soma, na nossa sequência lá de perímetros, a gente vai somando, determina o perímetro e vai somando todos os perímetros, cada vez mais esse crescimento vai ser menor. Então, imagina, pensa lá aqui, ó, na figura desse triângulo aqui. Então, o que está acontecendo? Os triângulos formados estão diminuindo, eles são cada vez menores. Consequentemente, os seus perímetros também serão menores, tá? Então, esse crescimento, ele vai sendo cada vez menor, tá? E quanto mais a gente acrescentar termos, então, encontrei um novo triângulo, calculei o perímetro, coloquei lá, somei. Coloquei na sequência e somei. Então, toda vez que a gente for somando, a gente vai chegando cada vez mais próximo do valor limite de quanto? De 6. Não foi que a gente fez lá? A gente não chegou no valor limite igual a 6? O que isso significa? Que a gente vai somando os valores desses perímetros, só se aproximando de 6, mas a gente nunca vai encontrar 6. A gente vai ficar bem próximo do 6, mas a gente nunca vai encontrar 6, tá? Loucura, não é, gente? Mas é isso. É uma matéria bem interessante, tá? Se a gente parar para pensar, não é tão difícil, mas a gente tem que compreender o que está acontecendo, tá? Agora, a gente vai fazer um exemplo 2. O exemplo 1, eu considerei lá aquele do caderno do aluno, agora um segundo exemplo. Por mais que aumentemos o número de termos na adição S igual a 2 mais 1 meio, mais 1 oitavo, mais 1 32avos, mais infinito, existirá um valor limite. Isto é, um valor do qual a soma se aproxima cada vez mais sem nunca atingi-lo? Então a pergunta, ó, existirá um valor limite que vai se aproximar essa soma, mas nunca vai atingir? Então, se a gente for acrescentando aqui, a gente já percebe que é infinito e que está diminuindo, tá? Os termos aqui dessa soma. Então, vai existir sim um valor limite. Mas qual será esse valor? No segundo exemplo, ele pergunta se existe um valor limite para essa soma. Como a gente tem essas reticências aqui, ele indica que essa soma é infinita, né? Então, existe sim um valor limite, né? Que a gente vai somando todos os termos. Então, a gente vai chegar lá no valor limite, mas a gente não vai alcançar aquele valor limite. E qual seria esse valor? Para saber qual é esse valor, nós temos que usar a fórmula do limite da soma quando n, que é o número de termos, tá? O limite da soma, vou somar todos esses termos para encontrar um valor limite quando n, o número de termos, tende ao infinito, né? Que eu sempre vou ter um termo a mais para somar.
Qual que é a fórmula? A1 sobre 1 menos Q, tá? Então, o que a gente pensa? Esse limite é o valor que quando eu vou somando todos os termos, ele vai se aproximando. Igual o problema lá dos triângulos, tá? Ele sempre estava se aproximando de 6, mas por mais que a gente fosse somando, o acréscimo ia sendo cada vez menor e nunca ia chegar no 6, tá? Então, aqui como que vai ficar? Nós temos quem é o nosso A1, tá? Tá na forma de soma, mas a gente sabe que esse é o primeiro termo, segundo, terceiro e assim por diante. O nosso A1 é 2, que é o primeiro termo da sequência, e nossa razão Q. Quem que vai ser a nossa razão Q? A gente vai pegar meio, dividir por 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Então, nossa razão Q é 1/4, certo? Agora, a gente substitui aqui. O limite da soma, quando n tende ao infinito, é igual a A1. Quem que é o nosso A1? 2 sobre 1 menos Q, que é a nossa razão, que vale 1/4. Agora, a gente resolve isso daqui. O limite da soma, quando n tende ao infinito, é igual a 2, vamos resolver essa parte aqui de baixo. Olha lá, 4 vezes 1, 4, 4 menos 1, 3, o quê? Quartos. Agora, a gente resolve essa partezinha aqui, ó. A gente vai ter o quê? O limite da soma, vou fazer só essa parte aqui. 2 dividido por 3/4, não é? 2 sobre 3/4. Essa parte eu escrevo dessa maneira para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui. Com o tempo, não precisa mais fazer essa passagem, vocês já podem pular, vocês já vão entender que é só multiplicar o 2 por 4 e conservar o 3. Ó lá, 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 1, 3. Olha lá, 8 terços, tá? Se a gente dividir 8 por 3, então vai dar o quê? 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Não dá para dividir, a gente vai acrescentar um zero e uma vírgula. Então, aqui vai dar 6, 3 vezes 6, 18, para 22. Olha lá, sempre vai continuar isso daqui. Então, eu vou deixar na forma de fração, tá? Então, a resposta é: limite da soma quando n tende ao infinito é igual a 8 terços. Essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Então, quando a gente soma esses termos aqui dessa sequência, existe sim um valor limite quando a gente vai somando, e essa soma vai se aproximar de 8 terços. Tá? Então, toda vez que a gente for somando, a gente vai somar todos esses termos, ela sempre vai estar próxima aqui de 2,6, de 8 terços. Mas ela nunca vai chegar a 2,6, nunca vai chegar a 8 terços. E o exemplo 3, uma bola de borracha cai da altura de 6 metros, bate no solo e sobe até a terça parte da altura inicial. Em seguida, a bola cai novamente, bate no solo, inverte o sentido de movimento e sobe até atingir a terça parte da altura anterior. Então, isso daí que eu li até aqui, tá aqui nessa figura, tá? Ela saiu de uma altura inicial, ela caiu, ó, de uma altura inicial de 6 metros, depois ela bateu no solo e subiu até a terça parte. Aí ela desceu, quando ela bateu no solo e voltou, ela atingiu a terça parte dessa altura anterior aqui, até onde ela tinha chegado, tá? E assim por diante, ó. Continuando seu movimento segundo essas condições, isto é, atingindo após cada batida a terça parte da altura que atingiu após a batida imediatamente anterior, qual será a distância total percorrida pela bola até parar? Vamos fazer isso também. Nesse exemplo 3, que é da bola, a gente tem que ler com bastante atenção os detalhes para saber o que o problema quer saber, tá? Então, ele fala da bola, desenhar aqui mais ou menos, tá? Bem mais ou menos mesmo. Uma bola de borracha, ela tá aqui em cima, que bonitinha. Cai de uma altura de 6 metros, bate no solo
e sobe até a terça parte da altura inicial. Em seguida, a bola cai novamente, bate no solo, inverte o sentido de movimento e sobe até atingir a terça parte da altura anterior. Continuando seu movimento segundo essas condições, isto é, atingindo após cada batida a terça parte da altura que atingiu após a batida imediatamente anterior, qual será a distância vertical total percorrida pela bola até parar? Então, ela vai ter infinitos movimentos como esse até ela parar. Então, limite da soma, tá? De uma PG, porque quando ele fala em terça parte, então a gente já tem que imaginar que a gente vai sempre multiplicando pela terça parte. O que é essa terça parte? 1/3. Então, peraí que a gente volta nessa parte. Vamos lá desde o começo. A bola cai de uma altura de 6 metros, tá aqui. Bate no solo. Então, ela caiu aqui, bateu no solo e subiu até a terça parte da altura inicial. A altura inicial era essa daqui, certo? 6 metros. A terça parte da altura inicial vai ser a terça parte de 6, que é a altura inicial. A terça parte de 6 vai ser o quê? 6 dividido por 3, né? Eu quero o 6, que é meu todo, vou dividir ele em 3 partes e pegar uma parte. Então, dividindo aqui mais ou menos em 3 partes, tá? Então, o que aconteceu com a bola? Ela caiu e depois, quando ela subiu, ela atingiu a terça parte e desceu de novo, tá? Quando ela bateu aqui no chão, ela inverteu esse sentido, então ela estava descendo, ela subiu e dessa altura anterior, que era a terça parte aqui de 6, ela atingiu novamente a terça parte. Então, desse pedaço foi dividido em 3 partes e ela atingiu essa terça parte, tá? É isso que o problema está falando. E ele está falando o quê? Que ele vai continuar repetindo esse movimento. Então, quando ela atingiu a terça parte da altura anterior, ela vai vai descer, vai bater no solo. Quando ela subir, esse outro pedacinho vai ser dividido em 3 partes, tá? E vai atingir a terça parte e assim até a bola parar. Bom, vamos voltar aqui. A terça parte, 6 dividido por 3, então a gente tem 2, tá? E depois a gente tem o que mais? A terça parte da altura anterior, que seria o quê? A terça parte de 2. A terça parte de 2 é o 2 dividido por 3, então 2/3, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço vai ser 2, e esse outro pedacinho aqui, ó, ele vai ser o 2/3, tá? Então, vamos lá. De novo, vamos analisar mais uma informação. Ele quer a distância vertical total percorrida pela bola. Então, é o trajeto todo da bola. Então, se a gente pensar no trajeto da bola, essa bola desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, infinitas vezes até a bola parar. Então, distância vertical. Então, ela desce e sobe verticalmente, tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer duas contas. Uma da descida da bola, que é a distância que a bola percorreu na descida, e depois a distância da subida, tá? E daí, no final, a gente soma essas duas distâncias, tá? Então, a gente vai ter a soma da descida mais a soma da subida da bola, tá? Então, vamos agora colocar esses valores na forma de sequência, tá bem? Então, vamos fazer uma para descida, uma sequência para descida e uma sequência para subida. Para descida, vou deixar assim só para saber. Qual que vai ser a sequência da descida? Qual que vai ser o A1?
Quanto que ela desceu aqui? 6 metros. Depois, ela atingiu aqui a terça parte e desceu essa terça parte. Qual que é o valor dessa terça parte? 2. Depois, ela atingiu essa terça parte e desceu essa terça parte. Qual que é essa terça parte? 2 terços. E assim por diante. Ai. Agora, da subida. Qual que é a distância que a bola percorreu quando ela estava subindo, tá? Então, ela desceu, bateu aqui e subiu a terça parte. Bom, se ela subiu essa terça parte, ela subiu quanto? 2. Desceu, subiu a terça parte. Quanto que é essa terça parte? 2 terços. E assim por diante, tá? Agora, o que a gente vai analisar mais? O que a gente precisa saber aqui, tá? A gente precisa saber quem que é a nossa razão que. Bom, ele já falou, né? Que o que acontece? Ela sempre sobe a terça parte, né? Ela sobe até a terça parte, desce essa terça parte. Então, o que é a nossa razão? Quando a gente está fazendo aqui, ó, a gente sempre está dividindo pela terça parte, né? Só que quando a gente fala da PG, a gente tem que pensar como que a gente escreve essa divisão por 3. Então, a gente vai multiplicar por quanto? Por 1 terço. Então, quando a gente faz aqui, ó, 2 dividido por 6, caiu aqui. Que vai ser o quê? 2 dividido por 6. Simplificando, a gente tem 1 terço. Ou, terça parte é dividir por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 terço, tá? Então, quando a gente faz 6 vezes 1 terço, 6 vezes 1, 6, dividido por 3, 2, ó, tá vendo? Então, quando a gente divide pela terça parte, a gente está multiplicando por 1 terço. É assim que funciona a PG, a gente sempre vai multiplicar, tá? Agora, a gente vai colocar aqui na nossa fórmula do limite. Bom, quando a gente vem aqui, a gente vai pensar o quê? Essa razão, ela vale tanto para descida quanto para subida, tá? Então, o limite da soma, quando n tende ao infinito, vamos fazer da descida primeiro. Então, olha lá, o nosso A1 vai ser 6 sobre 1 menos a nossa razão, que é 1 terço. Vamos resolver isso daqui, tá? Então, o limite da soma vai ser igual a quanto? Vou colocar aqui de novo, para vocês irem guardando a fórmula. 6 sobre 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2 terços. Como que a gente escreve isso daqui? 6 dividido por 2 terços, tá? Então, já pode fazer aqui também, direto, se vocês quiserem, ó. 6 vezes 3 e a gente vai conservar o 2, ó. 6 vezes 3, 18 sobre 2. 18 dividido por 2, 9. O que significa esse 9? É a distância percorrida pela bola quando ela desceu. Então, ó, 6, tá? Depois, subiu e desceu, mais quanto? Mais 2, 6, 7, 8. Depois, mais a terça parte daqui. Então, ela desceu mais um pedacinho aqui. Então, quer dizer que na descida, ela percorreu 9 metros, tá? Nossa, mas era 6. Ela desceu 6, depois ela desceu mais 2, depois ela desceu mais a terça parte de 2 terços e assim por diante. Então, na descida, ela percorreu 9 metros, tudo bem? Agora, vamos fazer da subida. Deixa eu arrumar aqui, pra gente não esquecer nenhum valor. Então, 1 terço. Daí, a gente tem a
soma da descida, nós encontramos 9 metros, tá? Que eu vou apagar esse daqui pra gente fazer da subida agora. E agora dá o limite da soma da subida. O limite da soma, quando n tende ao infinito, vai ser igual aqui, a 1. Agora da subida. Da subida é essa sequência aqui. Quem que é o A1 da subida? 2. Então, 2 sobre 1 menos que é a mesma razão. Então, a gente vai resolver isso daqui. Vai ficar 2 sobre 3, a mesma coisa da outra, tá? Ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 terços. Olha lá, já vou fazer direto essa, para vocês já irem otimizando o tempo. 2 vezes 3, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. O que isso significa? Que na subida a bola percorreu 3 metros. Então, ela desceu. Quando ela subiu aqui, ó, ela subiu 2, desceu de novo. Subiu mais a terça parte aqui de 2 terços e assim por diante. Um total, ela percorreu 3 metros, tá? Então, a soma da subida é igual a 3 metros. O que a gente viu aqui no comecinho? Que a distância total percorrida pela bola era a soma da descida com a subida. A soma da descida mais a soma da subida, certo? Será que ficou certo isso? Não sei. Bom, enfim, né? A gente vai somar a descida com a subida, pronto. Quando a gente faz isso daqui, é só fazer 9 mais 3. Então, a distância total, vou colocar aqui o total, vai ser o quê? Igual a 9 mais 3. 9 mais 3 igual a 12 metros. Então, essa bola percorreu um total de 12 metros. E o exemplo 4, uma dívida foi paga mensalmente da seguinte maneira. Primeiro mês, metade do valor inicial da dívida. Segundo mês, metade do valor restante após o pagamento da parcela anterior. Terceiro mês, metade do valor restante após o pagamento da parcela anterior. Quarto mês, metade do valor restante após o pagamento da parcela anterior. E assim sucessivamente até a quitação total da vítima, da dívida. Tá? Verifique, então ele não está perguntando, está pedindo para verificar que a soma das parcelas pagas corresponde ao total da dívida. Então, quer dizer o quê? Se a gente somar todas as parcelas pagas, tá? Vou somar do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quinto mês, parari, parará. Quando a gente somar todas essas parcelas, a gente vai encontrar o valor da dívida. Sim? Não? Será? Talvez? Esse exemplo 4, ele parece complicado, mas quando a gente faz a análise dele certinho, ele não é tão complicado assim não, tá? A gente só tem que entender o que está acontecendo. Então, ele fala o quê? Uma dívida foi paga mensalmente da seguinte maneira. No primeiro mês, quem que é o nosso primeiro mês? É o nosso A1, certo? É o primeiro termo da nossa sequência. Então, no primeiro mês, foi pago a metade do valor inicial da dívida, tá? Então, antes da gente entender quem que é o A1, uma dívida foi paga. A gente não sabe de quanto é essa dívida. Então, a gente vai considerar que a nossa dívida é igual a quanto? Nossa dívida é igual a X. A gente não sabe quanto que ela vale, então a gente vai considerar como X, certo? Não sei o valor dela. Tá? Então, uma dívida X de um valor X que a gente não sabe, mas a gente sabe que no primeiro mês foi pago o quê? Metade do valor dessa dívida. Então, se a nossa dívida era X, a metade de X vai ser o quê? X sobre 2. É a metade de X. Estou dividindo X por 2, tá? No segundo mês, que é o A2, a metade do valor restante após o pagamento da parcela anterior. Então, foi pago metade da nossa dívida X. Quanto sobrou? Sobrou a outra metade. Dessa outra metade, foi paga metade. Então, foi pago a metade da metade. Como que fica a metade da metade? Sobre 2, o quê? Dividido
por 2, né? Então, pagou metade da dívida X, sobrou outra metade. Dessa outra metade que sobrou para ser pago, foi pago a metade, que deu um total de quanto? Olha lá, X sobre 4, tá? Então, no segundo mês, foi pago 1/4 do restante, tá? Depois, no terceiro mês, lá 3, foi pago o quê? Metade do valor restante após o pagamento da parcela anterior, tá? Então, foi pago o quê? Metade dessa metade que sobrou, tá? E assim sucessivamente, tá? Até a quitação da dívida. Então, a gente vai ter o quê? X sobre 4 e a metade, que vai dar X sobre 8. A dívida é dividido por 8. Depois, no quarto mês, de novo, a metade do valor. Então, a gente tem X sobre 8 e a metade, dividimos por 2. Então, vai ser X 16avos, até quitar a dívida. Bom, ele quer que a gente verifique, né, se a soma das parcelas pagas corresponde ao valor total da dívida, tá? Então, quer saber o quê? Se a gente somar tudo que foi pago, vai dar o valor da dívida, que é um valor X, tá? Então, a gente tem que fazer essa verificação. Como que a gente vai verificar? A gente vai colocar aqui como são, né? Pensando lá no paradoxo de Zênon, a gente tem o quê? Infinitas parcelas. Pensando pelo paradoxo, essa dívida nunca seria paga, mas a gente já sabe que ela vai ser paga. Mas vai ser pago o valor total da dívida ou vai ficar faltando ali um pedacinho para pagar? Então, a gente coloca aqui. Então, qual que vai ser o limite da soma quando n tende ao infinito? A1, que é x sobre 2, sobre 1 menos Q. Quem que vai ser Q? Ele não paga sempre a metade? Olha lá, não é sempre a metade? Como que a gente representa a metade? Meio, né? Isso daqui é a metade. Então, a nossa razão é meio, tá? Se a gente fosse fazer aqui, ó, para encontrar e não conseguir pegar essa informação só pela metade. Então, a gente vai pegar o quê? Nossa sequência é isso daqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar, a gente sempre acaba pegando os primeiros. Então, x sobre 4 dividido por x sobre 2, né? Então, vai ficar 2x sobre 4x. Quando a gente simplifica aqui, ó, né? A gente vai ter 2 dividido por 2, 1, e 4 por 2, 2. Esse x dividido por x dá 1. X dividido por x, 1. Então, sobra meio, que é a nossa razão, tá? Então, vamos resolver aqui. Igual a x sobre 2 sobre 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 meio. Agora, a gente tem x sobre 2 dividido por meio. Tá? Ó, esse traço da fração, transformei aqui no sinal da divisão. Para resolver, é só multiplicar. Então, x vezes 2, 2x. E 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, sobrou x. Quem que era x? O total da nossa dívida. Então, sim, vamos verificar que, somando todas as parcelas pagas, a gente chega no valor total da dívida. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Terminamos aqui. Olha o que eu fiz. Eu aprendi a fazer um monte de coisa. Não sabia fazer isso aqui, não. Isso aqui sou eu mesma, ó, fazendo exercício. É a hora dos exercícios, tá? Os exercícios são os exercícios do questionário online, que está disponível para vocês lá no link, no roteiro de estudos. E mais uma atividade para vocês, vocês vão completar o exercício do caderno do aluno na página 20, que foi o que a gente fez aqui nessa aula, tá bom? Se vocês quiserem tentar fazer sozinhos e depois voltar, é mais interessante, tá? Do que só copiar. A ideia é que vocês aprendam, que vocês entendam. Outra coisa, antes de eu dar tchau, tá? É importantíssimo que vocês assistam às aulas, os vídeos das devolutivas.
porque lá tem a resolução passo a passo de todos os exercícios para vocês conferirem, para saber se o que vocês estão fazendo está certo ou não. Nas aulas presenciais, nós já fazíamos isso. A gente ficava um tempão fazendo correção, ou era eu com a ajuda de vocês, questionando. Tinha aluno que ia na lousa, resolvia, até alguns alunos explicavam o que estava fazendo e eu fazia só o quê? Algumas intervenções quando necessário. Então, vocês precisam saber, como nós estamos distantes, é extremamente importante que vocês assistam essas aulas, tá? Esses vídeos, para saber se o que vocês estão fazendo está certo ou não. É uma correção, tá corrigindo para saber se vocês estão pensando direitinho. Poucos alunos estão me chamando para tirar dúvida, então significa que tá legal, estão aprendendo. Só que eu sei que vocês não estão assistindo, porque eu consigo ver a quantidade de visualizações lá nos vídeos que estão no YouTube. Então, eu sei quantos alunos assistiram ou não. Então, eu sei também que não foi feita a correção. Por quê? Como que você fez a correção? Se você não assistiu, você não sabe passo a passo. E outra, deu maior trabalhão para vocês fazerem esse pouco caso com a minha pessoa, tá bom? Assistam lá e até a nossa próxima aula.